realizado por cientistas franceses do Instituto de Pesquisa Biomédica e de Epidemiologia do Esporte em Paris, afirma que a quebra de recordes nos esportes individuais olímpicos está perto do fim. Com base nos 3.263 recordes esportivos registrados entre a primeira e a última Olimpíada da era moderna, o estudo demonstra que o esforço físico dos atletas já está no limite. Resta apenas o aperfeiçoamento da técnica e execução dos movimentos. De acordo com os cientistas de Paris, após o ano de 2067, não restará nenhum recorde individual a ser superado no esporte. O mais provável é que a emoção da Olimpíada se concentre em esportes coletivos, ginástica olímpica, lutas e outras modalidades em que não há recordes. Uma das formas de aprimorar cada vez mais a forma física de atletas é a chamada nutrição esportiva. Já está cientificamente comprovado que o desempenho no esporte será melhor realizado quando for aliado a uma alimentação adequada. A nutrição esportiva, ela tenta adequar a alimentação para a prática do exercício físico. Normalmente as pessoas que fazem atividade física ou estão buscando o emagrecimento ou estão buscando a questão da hipertrofia, do aumento de massa muscular e qualidade de vida no geral. Então, quem está fazendo exercício tem maior facilidade para emagrecer, porque aumenta o gasto calórico, e com isso a gente pode fazer uma dieta um pouco mais equilibrada. E quem quer fazer hipertrofia precisa realmente de uma alimentação voltada para isso, para que tenha os nutrientes adequados, para que tenha esse aumento de massa muscular e não de gordura. Para quem deseja competir, o trabalho realizado por uma nutricionista é diferente e envolve cuidados que em uma atividade comum não exigem tanta atenção. Atualmente, a nutrição esportiva é considerada por alguns como o segundo fator que mais influencia o desempenho de atletas, logo depois do treinamento. A gente tem que saber diferenciar o praticante de atividade física, que é aquele indivíduo fisicamente ativo, que frequenta a academia, ou então corre, faz o ciclismo, mas que não tem um objetivo competitivo, né? Aquele que tem um objetivo competitivo é o atleta. O atleta ele tem um padrão alimentar completamente diferente, porque a gente tem que trazer para ele performance, rendimento. Então, é uma alimentação bem mais equilibrada, tem que ser bem rigoroso, por isso que o atleta tem que ter muita disciplina, porque realmente a alimentação é 50% alimentação, 50% treinamento. Isso é que vai dizer se ele vai ser um campeão ou não. A alimentação é responsável por manter nossa produção de energia estável, de maneira a possibilitar todas as reações orgânicas em nosso corpo e fazer com que seja possível crescermos. Nosso corpo é estruturado basicamente por água, proteínas, gordura e minerais, e esses componentes precisam ser fornecidos ao organismo pela alimentação. Para quem inicia essa jornada pelo mundo da vida mais equilibrada, vale ficar atento às dicas da especialista. Se ela estiver buscando o emagrecimento, a gente vai tentar adequar a ingestão de carboidrato à sua necessidade energética, que principalmente no exercício a gente está sempre gastando carboidrato, e a proteína ela tem que estar em equilíbrio para que a gente consiga fazer uma massa muscular adequada, né? Para aquela pessoa que quer emagrecer, a gente consiga fazer com que ela não perca a massa magra, que é a massa muscular, e para aquela pessoa que quer hipertrofia, que a gente consiga fazer ela ganhar massa muscular, tentando não aumentar o percentual de gordura. Para quem quer emagrecer, normalmente a gente faz uma restrição de carboidrato, não é exclusão, porque essa pessoa depende do carboidrato como fonte de energia para o exercício, mas a prioridade são os carboidratos complexos, carboidratos que têm a carga glicêmica de média a baixa, que são basicamente todos os carboidratos, exceto farinha refinada, os farináceos no geral, e o açúcar. A gente tenta excluir esses dois tipos de carboidratos, que são aqueles carboidratos que têm maior poder de aumentar o percentual de gordura daquele indivíduo. Se você é do time que pensa no jejum como alternativa poderosa contra os quilos extras, saiba que está indo pelo caminho errado. Deixar de comer compromete uma série de funções vitais e não ajuda em nada numa dieta saudável. Quanto mais horas em jejum você estiver, mais de gordura seu organismo vai estar utilizando. Só que a nossa tendência é, quanto menos estoque de carboidrato você tiver, a tendência é você gastar menos caloria naquele exercício. É como se seu corpo entrasse num estado de preservação. Então, se você não comeu muito, ele vai gastar pouca caloria naquele exercício. Se você tem um estoque adequado, ele vai te dar a energia suficiente para fazer aquele exercício e, às vezes, até terminar aquele treinamento e estar em bom estado, ter uma boa recuperação. Essa questão do exercício em jejum é muito das pessoas que querem emagrecer com muita ansiedade.
Eu não recomendo, acho que sempre isso vai trazer uma compulsão em algum momento posterior àquele exercício, porque seu corpo entra num estado de deficiência e a nossa tendência é sempre querer equilibrar os estoques de carboidrato. Então, a velha história das refeições a cada 3 horas, de fazer exercício comendo um pouco de carboidrato, daqueles carboidratos complexos antes da atividade física, para que você, depois da atividade física, tenha um controle do apetite. Isso é super importante. A maioria das pessoas não sabe ao certo o que se deve comer antes e depois dos exercícios físicos. Dependendo da intensidade do esporte em si, fatores específicos da alimentação podem ajudar ou atrapalhar o processo de desenvolvimento. Os objetivos, né? O objetivo é o ganho de massa muscular, então a dieta tem que ser aquele equilíbrio entre o carboidrato e a proteína, e muitas vezes a suplementação é necessária. Para quem faz as atividades aeróbicas, é lembrar da hidratação da própria água mesmo, e os repositores hidroeletrolíticos quando necessário. Então, assim, se você faz uma aula de spinning, se você tiver com uma alimentação equilibrada, você não precisa tomar um repositor hidroeletrolítico, que seria um exemplo Gatorade, por exemplo. Você não precisa, em 45 minutos de atividade, estar utilizando um repositor. Mas para quem faz uma corrida maior do que 1 hora de duração, aí é necessário realmente a questão da hidratação durante o treinamento e da reposição desses eletrólitos. É importante saber como os nutrientes interferem diretamente no desenvolvimento dos exercícios físicos. Vamos imaginar assim que você possa consumir 2.000 calorias por dia, que é o seu gasto energético. Como é que seria uma dieta padrão, normal? Em torno de 40% a 60% de carboidrato, em torno de 30% de gorduras e em torno de 20% daquela dieta ali seria de proteína. As estratégias nutricionais vão ao redor desses percentuais dos nutrientes. A gente trabalha em cima desses 3 que a gente fala são os macronutrientes, são as proteínas, que são os construtores, que a gente fala que são os alimentos construtores, os carboidratos, que são a fonte de energia do nosso organismo, e a gordura, que tem várias funções, principalmente a questão do controle dos hormônios, principalmente dos hormônios sexuais. Então, a gente trabalha em cima desses 3 nutrientes, fazendo assim, se a pessoa tem uma maior tendência a engordar, a gente reduz a quantidade de carboidrato, aumenta a quantidade de proteína e tenta reduzir o mínimo possível das gorduras, para que com isso a gente consiga acelerar o metabolismo dessa pessoa. Quanto mais carboidrato esse indivíduo que tem a tendência a emagrecer consumir, vai ser mais complicado dele emagrecer. E para quem quer a questão da hipertrofia, a gente aumenta esse percentual de carboidrato, vamos trabalhar lá nos 60% de carboidrato, uns 20% de proteína e complementar com a questão da gordura. A gordura, a gente tem que priorizar sempre a questão do ômega 3, as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e evitar o máximo das gorduras saturadas, que são aquelas gorduras de origem animal que tem toda a questão do risco cardiovascular.